Financiamento imobiliário Caixa. Entenda quais são os custos. Fala Baxters, cá estamos para mais um vídeo maravilhoso. Hoje, galera, fica até o final porque esse vídeo tá porrada. A gente vai abrir no detalhe, desde uma simulação, quais são os custos inerentes ao financiamento e depois todos os custos de transação. Vamos mostrar onde vocês podem calcular ITBI, custo de cartório, enfim, uma explicação completa. Se você vai financiar um imóvel ou você é do mercado, você tem que assistir esse vídeo. Para quem tá chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, Gaspar aqui da Bext, galera, trazendo mais esse vídeo maravilhoso para vocês. Turminha, sempre a gente pede o seguinte, porque a gente não só entrega vídeos para vocês, são vídeos com o intuito de fazer você economizar grana e no final você que está chegando pela primeira vez vai ver que isso é verdade. Sempre traz alguma dica poderosa que vai te ajudar a economizar grana. Então, se você vai economizar grana, quando eu tô falando de grana é muita grana, tá? 200, 300, 500 mil reais em juros no financiamento fazendo a coisa certa. Então, a troca justa, já que a gente vai te dar um presente para você economizar grana, só se inscrever no canal, ajudar esse canal a chegar no máximo de pessoas possíveis. E galera, a gente tem muito orgulho de falar que esse aqui é um canal 100% orgânico e genuíno. Redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc e o grupo fechado do Telegram. Sei que vocês vão ver vários materiais aqui, ferramentas, enfim. Tem alguns PDFs que a gente vai mostrar, a gente vai deixar à disposição, só você comentar aqui no vídeo que quer ter acesso aos materiais do vídeo e a gente vai estar te dando um caminho para você ter acesso. Bora pro vídeo. Primeiro de tudo é voltar para o beabá, né, galera? O banco vai te financiar até 80% do valor do imóvel, sendo que você escolha um produto como saque TR. Se você alterar o produto, galera, o banco te dá opções como taxa fixa, o produto com IPCA, enfim, né? Ou até mesmo, né, você pode ir pelo produto de poupança. Mas o que acontece? Se eu fosse hoje pela TR, que é o mais indicado, e trocasse para Price, galera, olha que interessante, vocês vão perceber que de um valor de entrada de um imóvel, eu fiz como base 450 mil, teria que dar 90, se eu vou para a tabela Price, eu tenho que dar 135 mil reais. Então isso aumenta o investimento ou o custo que eu teria para dar de entrada. Então acho que esse é um ponto bem importante, tá? Para a gente poder começar o vídeo falando de despesas e custos, que é você escolher o produto adequado. E galera, o mais adequado hoje, entre os produtos para você dar menos entrada, ficar numa taxa competitiva junto à Caixa, é o produto saque TR, tá? Então galera, além da taxa de juros, como por exemplo o banco nos traz aqui, né, ó, exemplo, ó, minha taxa de juros vai ser 9,37, eu teria um custo efetivo total 10,34. Por que o meu juros é 1 e o meu custo efetivo total é outro? Seguros. Então um dos custos que você vai ter enquanto você paga o seu financiamento, depois no final do vídeo eu vou dar uma dica de como você pagar mais rápido e deixar de pagar um monte de juros pro banco. Então, galera, além dos juros que o banco está te cobrando, dos encargos na prestação, você tem seguro. Então, por exemplo, aqui eu teria um seguro para minha idade, né, ó, de R$ 71 e uma taxa de administração de R$ 25 por mês, tá? Então, um ponto bem interessante, tá, galera? Aqui é o seguinte, se eu quitar meu financiamento ou acontecesse qualquer coisa e no mês número 30 eu quitasse meu financiamento, eu já não vou pagar o seguro para o restante do contrato até o final, nem tampouco os outros R$ 25. Então é importante frisar que o custo de seguro, que você vai ter dois seguros incluídos, né, galera? Você vai ter o MIP, que é o morte e invalidez permanente, e o danos físicos ao imóvel. Então, ou seja, aconteceu qualquer coisa comigo, por exemplo, né? Poxa, a pessoa sofre um acidente, fica inválido, né? Ou até mesmo venha a falecer, qualquer situação no decorrer do contrato, você tem um seguro. Então é um custo, porém é uma proteção que você tem. O que é importante só frisar aqui, galera, sobre custos de financiamento, que além do valor da entrada, que pode variar de acordo com o produto que você escolha, você vai ter a taxa de juros e o principal, você vai ter os seguros que estão incluídos dentro do custo de financiamento. Outro custo é a tarifa de avaliação do bem garantia. Para esse imóvel que eu fiz, um exemplo de 450 mil reais e tal, estaria me cobrando em torno de 840 reais. Porém, galera, o custo total e tarifa de análise de cadastro, avaliação do imóvel, vai ter uma variação de acordo com o perfil do imóvel, região, né, o tipo de produto, etc. Mas bota aí, em média, uns 1.500 a 2.000 reais, acho que seria um valor coerente para você pensar de despesas bancárias, não estou falando de TBI nem nada, tá? Antes da gente ir para as próximas despesas, então só para gravar, eu tenho taxa de juros, seguros, né, e o custo de operação, ou seja, quanto eu vou gastar realmente para fazer meu financiamento. Entendido isso, né, você simula à vontade o valor que você gostaria de financiar, mas você já sabe, ó, legal, já sei que a taxa média vai ser 9 e pouquinho, né, eu tenho até 420 meses para pagar, eu fiz um exemplo de 360 meses, enfim. Mas com base em tudo isso, galera, você vai conseguir calcular o custo do seu financiamento. Então, turminha, voltando para a tela principal, quando você for, inclusive, fazer o seu financiamento, a Caixa vai te dar 5 opções de seguradora. Ó. Tem o Caixa Residencial Habitacional, Especial, Ampliado, o Tóquio Marine e Tu Seguros. Como que você se guia para ter realmente o mais barato? Você vai se guiar pelo custo efetivo total ou pelo custo efetivo do seguro habitacional, que é o SESH, tá? Então, por exemplo, olha que interessante, né? Esse Caixa Residencial é 5,21.
ao ano aqui, né? Contra 2,76, contra 2,78, ou seja, qual é o menor? Se eu fosse olhar pelo custo efetivo total, eu teria aqui na Tokio Marine e na TUL Seguros o menor custo. Então você pode seguir com essa seguradora que vai te trazer uma economia. Então, galera, a primeira coisa sobre despesas é isso. Agora, antes da gente ir para a parte de ITBI e cartório, que a gente vai explicar para vocês, só para vocês gravar um ponto importante, tá? Então, quando eu vou fazer a aquisição de um bem, galera, o banco vai me financiar, por exemplo, até 80% do valor do imóvel, correto? Você vai ter, em média, um custo, pode variar de acordo sendo sua primeira aquisição ou não, o valor do imóvel, o quanto você vai estar financiando, tudo isso vai fazer o seu custo de transação, que eu vou falar ITBI e cartório, ser variável. O único ponto legal é que os bancos, galera, acabam sim incluindo para você essas despesas. Qual que é a dúvida da turma? Ah, mas se o banco me financia 80%, eu não consigo botar mais 5%? Eu não consigo aumentar? Galera, se você está no teto de 80%, não vai. O que consegue é incluir isso para descontar desses 80%. Por quê? Quando você faz um financiamento, o banco paga direto para o vendedor. Então, neste caso aqui, se eu estivesse comprando esse imóvel de 450, eu poderia estar dando 20% de entrada. Inclusive, galera, a entrada você pode dar com o FGTS, você pode negociar direto com o vendedor, você pode tranquilo fazer isso. O FGTS só tem uma regra para você poder usar, que o imóvel seja até 1,5 milhão para enquadrar dentro do SFH, né? Você realmente não tem outro imóvel na mesma região e tal, ou seja, seja enquadrado, quase que como, né, realmente o objetivo de moradia, você não tem outro imóvel, tem umas regrinhas ali, né, focadas para o SFH, mas a maior parte das pessoas que é a primeira aquisição vai poder usar FGTS com imóvel até 1,5 milhão de valor, tá? Mas beleza, nesse caso aqui eu estaria dando 90 mil reais de entrada e 360 mil de financiamento, tá? Então esses 360 mil estariam indo para a conta do vendedor. Agora, se eu falasse, não, mas ô Caixa, quer saber? Eu queria receber de volta no final as despesas para eu pagar parcelado no financiamento. Aí não seria mais 360 mil para o vendedor. Nesse caso aqui seria um exemplo, 22, 23 mil reais a menos que iria para a conta do vendedor. Então ele receberia lá 340, só para fazer uma conta redonda, vai, 340 mil para deixar 20 mil. E aí, galera, no final do processo, 20 mil reais viria para minha conta, seria os 5% desse valor, exemplo, tá? Então quando você escolhe incluir a despesa, né, você é reembolsado no caso da Caixa, tá? Tem bancos que pagam isso para você na frente? Tem, mas não é o caso da Caixa. Então a Caixa é reembolsado, você tem que ter essa grana para custear as despesas. Que agora a gente vai entender quais são as despesas. Então o que é legal, galera? Quando vale a pena você incluir ou não as despesas? Quando você está financiando menos que 80%. Exemplo, estou dando metade do valor do imóvel, metade estou financiando, você inclui a despesa e paga parcelado. Quando você está financiando o teto, fica apertado. Então, vai muito da sua negociação, é só para deixar claro. Mas beleza, Gaspar, quais são essas despesas que o banco me libera 5%? Eu vou gastar 5%? Como é que funciona? Agora a gente vai entender. Bom, turminha, agora a gente vai falar sobre o ITBI. Então, além dos custos de financiamento, você vai ter mais dois custos para poder finalizar a compra do seu imóvel. O primeiro deles é o ITBI, Imposto de Transmissão do Bem Imóvel, já vou explicar. Ele é um imposto municipal, ou seja, galera, cada município vai ter a sua alíquota. Eu vou fazer um exemplo para a cidade de São Paulo, né, a maior cidade aí do Brasil, mais populosa, onde, né, realmente tem mais transações. E claro, depois eu vou dar um caminho de como você poderia fazer uma pesquisa semelhante para o seu município, de onde você esteja assistindo o vídeo. Outro ponto sobre custo, galera, muitas pessoas perguntam, mas Gaspar, eu tenho que pagar uma taxa para o correspondente da Caixa, eu realmente tenho que pagar alguma coisa por fora? Galera, não é a regra do jogo, você não precisa, você consegue hoje com o correspondente fazer isso sem pagar, fazer com o banco sem custo. Mas se o correspondente está te cobrando, se for uma taxa, né, que você acha que está de acordo com todo o trabalho que ele vai ter, zero problemas, tá, galera? Não é algo fora da lei. O que não pode é ser obrigatório, né? Ele te colocar como algo que seria obrigatório, senão ele não faz. Isso não é correto. Acho que é justo a pessoa ganhar, cobrou 500 reais, 1.000 reais, 1.500 reais para fazer todo o trabalho como se fosse um despachante. Tudo bem, a pessoa está ganhando também do banco? Tá, mas galera, aí vai do bom senso, tá? Então, não é obrigatório. Se alguém quiser te obrigar para fazer, você não precisa. É algo em comum acordo, então que fique claro. Segundo ponto, o custo. A gente escuta muitas histórias de pessoas se beneficiam de pessoas que não têm tanta instrução, né? As pessoas aí na maior humildade do mundo fazendo um negócio, do corretor de imóvel querer cobrar também uma taxa de transação de quem está comprando, né? Galera, não é assim que funciona. Quem que paga o corretor de imóvel? O vendedor do imóvel. Ele vai receber o valor, ele que paga o corretor. A gente escuta muitas histórias, né, de o corretor de imóvel estar assessorando também ali o comprador e querer cobrar uma taxa. Não é correto. Mas se você achar que é de bom grado, aí é um acordo entre vocês, tá? Então, galera, tirando isso, essas despesas, tem o ITBI, o Imposto de Transmissão do Bem Imóvel. Então, em São Paulo, galera, olha que interessante. Como funciona em São Paulo? Gaspar, eu tenho como garantia, se for minha primeira aquisição, 50% de desconto no ITBI e no cartório. Galera, na maior parte dos municípios você tem forma de ter o desconto no ITBI, você tem forma de parcelar, mas depende da cidade.
Eu peguei o exemplo de São Paulo legal porque o registro de imóvel está em lei, é uma lei federal, porque daí sim a lei federal ela desce nos estados, os estados comandam os cartórios. Já no ITBI, como é municipal, galera, não existe uma lei para todo mundo. O que existe é meio que uma regra aí de quase todas as prefeituras se adequarem para poder dar um desconto. Mas essa verdade não é absoluta e não tem isso claro na lei. Então o que eu acho que é importante trazer como exemplo de São Paulo? Olha que interessante, galera. Como funciona o ITBI em São Paulo? Nos imóveis, né, numa transmissão, você está comprando imóvel até 660 mil reais, você tem um desconto no ITBI até 110 mil reais. O que significa isso? Vamos supor que você estivesse comprando imóvel de 600 mil reais. Então você pagaria 0,5% sobre 110 mil reais, então daria lá, sei lá, exemplo, 600 reais, e depois pagaria o excedente, né, que seriam mais 500 aqui, 490 mil reais, você pagaria 3%. Então, ou seja, aqui eu não tive os 50% sobre todo o meu ITBI. Aqui o que eu tive foi um desconto de 15% a 17%, de repente tem que calcular, tô fazendo de cabeça, do meu ITBI e não tudo. Então, turma, quando eu estou financiando, eu vou ter esse dispositivo, um desconto até 110 mil reais, pagando só meio, e o remanescente 110 mil reais. Então, com base nisso, você já consegue calcular o seu ITBI. Você vai fazer 0,5% sobre 110, acima do 110, a diferença é 3%. Porém, olha que interessante, né? Se eu faço um financiamento de imóvel de 200 mil reais, e esses 110 mil reais eu tenho 0,5% de desconto, eu pago só 3 mil do restante, se eu somo tudo, eu estou pagando equivalente a 50% de desconto praticamente, né? Tá entendendo? Então assim, fica até um pouco mais 50%. Então depende muito do tamanho da transação. Então dependendo do tamanho, pode ser mais 50%, dependendo da transação pode ser 50%, né? E uma transação maior pode virar 15% se eu estou acima do teto ali, tá? Então o que é interessante? Aqui a gente já tem realmente como calcular. Entenderam? Então a gente vai deixar esse link para vocês terem acesso a todas essas informações que estão dentro da prefeitura. Então ele faz até uma forma de como você consegue calcular, enfim, né? E também aqui, entre valores, né, se tem algum limite ou não. Aqui não tem limite e depois, né? Em 2024 você começou a ter um limite aí sobre o teto. Outro ponto, a gente tem um PDF legal, galera, que é uma outra dúvida da galera. Beleza, e quando eu sou isento, né? Aquilo ali eu vi que a regra, estou financiando, está dentro do sistema financeiro de habitação, eu tenho direito àquilo ali. Agora, quando que eu não tenho realmente o ITBI? Galera, aqui sobre a isenção tem um outro link na prefeitura que nos traz aqui essas informações que é a seguinte, ó. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, certo? Você já teria isenção do ITBI, isso é muito legal, galera. E aí, o que é interessante? Qual que é o teto do Minha Casa Minha Vida? 350 mil. Porém, se também for a sua primeira aquisição, mesmo que não seja no programa Minha Casa Minha Vida e esteja o valor do imóvel até 224 mil, você também tem isenção. E para você ter a isenção, galera, inclusive até baixei aqui o material para vocês darem uma olhada, ó, numa ficha de cadastro aqui de isenção. Então, quando você tiver essa aquisição, você tem que avisar o banco que é a primeira aquisição, por exemplo, né? Você está comprando seu primeiro imóvel. Então, você está declarando que realmente é a primeira, se não tem outro imóvel, nada sobre as penas da lei. E aí você vai colocar todos os dados aqui para poder ser vinculado e ser aprovado o seu pedido. Então, como se fosse um pedido, né? Eu faço uma declaração, entro com toda a parte de contrato e tal, a prefeitura vai analisar e caso ok, ela vai te isentar e vai te dar uma certidão negativa de que você está ok para você dar andamento no registro de imóvel, tá? Então, turminha, aqui estão as informações completas. Eu dei um exemplo de São Paulo, então o que eu indico para vocês? Eu estava conversando com o Alan aqui antes sobre um exemplo de Itajaí, um município bem próximo da gente, que em Itajaí, se é financiamento imobiliário, da parte de financiamento imobiliário você tem 50%, e inclusive todo o cálculo depois de feito você pode parcelar com a prefeitura até 24 vezes, né? Então, olha que interessante. Então assim, cada município tem essa regra, tem município que fala o seguinte, não, se for financiamento imobiliário, primeira aquisição na SFH, eu dou 50% sobre tudo. Tem prefeitura que faz um proporcional, é 20% de entrada, é 1% da entrada e X% do restante com desconto. Então pesquise no seu município, cada município tem sua regra. Feito isso, galera, qual é o outro custo que eu tenho como calcular? A gente arrumou, galerinha, algo super legal para vocês, que é uma calculadora do registro de imóveis.org.br, que inclusive hoje é uma das maiores plataformas digitais, que tem o ONR e tal, para dar entrada em alienação digitalmente. Você, por exemplo, no crédito com garantia de imóvel, a gente faz tudo pelo registro PR. Depois você tem que pedir uma matrícula, enfim, né? Até hoje você pode fazer todo o seu processo de transferência do seu imóvel dentro dessa plataforma, uma vez que o registro de imóvel do município, né, o qual está o seu imóvel, esteja habilitado. Mas olha que interessante. Essa calculadora, galera, olha só, eu vou até voltar ela aqui. De novo, vocês vão ter acesso a esse link, tá? Olha que legal. Vindo aqui, você vai escolher o estado. Vou dar um exemplo de novo, São Paulo, né? Vamos lá, São Paulo, opa. São Paulo, tá aqui, São Paulo. Município São Paulo, beleza? Então o que acontece? Tem um registro geral, você pode calcular, ou seja, estou comprando e vendendo imóvel e só quero saber quando dá de emolumento. Ou através de financiamento com alienação fiduciária. Então eu vou fazer um exemplo aqui, mesma coisa, ó, 450 mil reais. Vou fazer
com e sem o desconto. Olha que interessante, não é a minha primeira aquisição, por exemplo, tá? Olha pra vocês verem a diferença que dá. Ó, possui desconto? Não, eu vou calcular direto. Então olha que legal, ele já te dá o quanto você vai gastar. Então ó, você vai ter um registro na compra, né? Você vai gastar em torno de R$3.000, o registro da garantia, que seria da alienação, e uma certidão nova. Então você gastaria R$5.874, tem mais o ISS que é o imposto, fechou, R$5.000. Agora, não, eu tenho desconto, porque ó, é a minha primeira aquisição, eu tô no Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer os dois. Primeira aquisição eu vou calcular de novo. Ó, primeira aquisição, opa, já mudou tudo, eu já tive praticamente 50% nos emolumentos, já caiu para 3.300. Legal, tá vendo, galera, como você tem aí o desconto? Você tem que informar? Ou não, eu queria ver porque é Minha Casa Minha Vida. Quanto que vai dar? Vamos ver no Minha Casa Minha Vida. Ó, de 3.300 ficou 3.300, tive 50% também. Então, primeira aquisição Minha Casa Minha Vida, nesse caso, deu a mesma coisa. Então, turminha, através desse sistema, desse link, vocês podem calcular. Mas no caso dos emolumentos de imóvel, realmente você tem clareza maior sobre os 50% de desconto e no município, cada município vai ter sua regra, vai para cima, mas como São Paulo eu mostrei, pode ser 15, podia ter virado mais de 50, se eu financio R$200.000, exemplo, tá? Então, vai para cima que você vai conseguir, e aí existem duas maneiras, você paga e é reembolsado se você inclui a despesa, você só paga, ou tem bancos saindo da caixa, se você às vezes quer um valor maior, pode te conceder isso. Inclusive, eu estou dando até um exemplo de financiamento, né? Um exemplo rápido aqui, o Itaú que vai te financiar 90% se você tiver um crédito legal com o banco, exemplo, tá? Então faça uma pesquisa para sua realidade e tem vídeo pra caramba aqui que você pode tirar todas as suas dúvidas a respeito de financiamento imobiliário. Bom, turminha, esperamos ter explicado tudo a respeito de todos os custos que você teria aqui na hora de fazer um financiamento imobiliário. E agora é o seguinte, dica poderosa, eu vou deixar um card para vocês de um vídeo sobre a amortização. Legal, Gaspar, entendi tudo, fiz o financiamento, como eu posso economizar? Neste vídeo a gente ensina você a quitar o financiamento pela metade do tempo, mais da metade, de acordo com com o seu bolso. Você monta um planejamento e te damos uma ferramenta de graça poderosa. Então, se você vai fazer ou já fez, corre lá para assistir esse vídeo. E o principal, né, galera? Percebam que fazer um financiamento são muitas burocracias, dicas importantes e nada melhor que você ter uma assessoria, né? E claro, aqui na Bext nem sempre a gente consegue atender todos os públicos, principalmente falando de Caixa Econômica. Nós temos um produto especial com um convite que eu faço para vocês, que é o Show Aluguel, onde a gente ajuda você a ter uma base de conhecimento como a gente fez aqui, super completa. Te ajudamos a preparar sua documentação, aumentar seu score, enfim, dicas completas de como você consegue um financiamento com as melhores condições por apenas R$89. Então corre lá, que vai ser um prazer ter você aqui na nossa comunidade. Se ainda ficou com dúvida, deixa nos comentários que a gente responde vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e venha ser Bext você também.